Bom dia. Uma reflexão esta manhã, Marisa Matias, sobre as declarações feitas ontem pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho sobre a conclusão do programa de ajustamento. Foi numa intervenção no encerramento do 6º Congresso dos Economistas. Suponho que se refere a estas declarações. Pedro Passos Coelho disse, nomeadamente, que se sentiu várias vezes muito próximo do abismo, que tinha um programa de resgate quase impossível e que, com metas orçamentais incumpríveis, tendo estado mesmo à beira de uma falência de crédito. O que é que lhe sugere estas declarações, esta intervenção de Pedro Passos Coelho, Marisa Matias? Bem, bom dia António, bom dia a todos, era exatamente a essas declarações que me referia. Bem, sugere-me várias coisas, mas eu penso que deve-se honrar a honestidade do Primeiro-Ministro quando admite que as metas eram incumpríveis e o programa era quase impossível. Não eram incumpríveis, são incumpríveis, e aliás a prova disso mesmo é que nenhuma foi cumprida, e o programa quase impossível, vamos lá ver, que ele refere que foi concluído, vamos ver. O que é a nota essencial do que disse o Primeiro-Ministro é que, na verdade, o que interessava era o programa e não as metas. E, portanto, o programa foi concluído, quer dizer o quê? Que fizemos durante o prazo previsto, é apenas uma questão temporal. Se fosse isso, mais valia não ter sido feito nada, porque, sinceramente, penso que a economia portuguesa estaria melhor. E, portanto, é de facto o programa que interessava. As metas foram lá colocadas para não serem cumpridas, aliás, o Primeiro-Ministro sabe bem disso. A principal delas é da dívida. Nós tínhamos uma dívida de 80% do PIB, que está agora em cerca de 134%, e no programa que foi desenhado, teoricamente, deveria atingir um pico de 114% do PIB e depois baixaria. Não, a dívida está cada vez mais insustentável, portanto foi tudo uma desculpa para pôr um programa de austeridade e dar mais uma vez razão que, de facto, o que interessava era o programa e não as metas, e ninguém está muito preocupado com as metas, na verdade. O que era verdadeiramente importante era conseguir introduzir uma desculpa para termos mais cortes, mais aumento de impostos, sem nenhuma justiça social, diga-se passagem, para facilitar os despedimentos, para precarizar o trabalho, para destruir o Estado Social. Enfim, era essa a desculpa que era precisa, porque as metas, como disse, nenhuma foi cumprida porque eram absolutamente irrelevantes. E o resto, e portanto eram absolutamente instrumentais, era preciso converter toda a política em austeridade. E aliás, ainda ontem houve também declarações de Lobo Xavier, dizer que foi o PSD e o CDS que quiseram o resgate para pressionar o PS, e quer Lobo Xavier, quer Pacheco Pereira concordavam ambos que se tratava de usar um instrumento de política externa para influenciar a política interna, e portanto é que chegamos a esta situação, em que a austeridade não pagou sequer 1 cêntimo da dívida, pelo contrário, só aumentou mais dívida, como já referi, e para este governo, como disse, as metas são irrelevantes, mas para nós não são. E ainda agora que se estava a falar da Grécia, o António Costa estava a falar da Grécia, eu acho que vale a pena dizer algumas coisas em relação a isso. O que nós estamos a ver na Grécia, mais uma vez, é que o programa é que conta e não as metas. E é por isso que quando estamos a falar da Grécia, estamos a falar de Portugal. É porque nos últimos anos a Europa foi povoada por governos que estão muito mais interessados em proteger um sistema que é altamente corrupto e os interesses financeiros do que os interesses coletivos. Mas, como disse, como a nós nos interessam as metas, é preciso reduzir a dívida, de facto, é preciso tentar procurar reduzir a dívida, e para isso é preciso pôr a economia a crescer. Nós não podemos afundar-nos cada vez mais quando estamos a pagar, por exemplo, um serviço de dívida a taxas muito superiores às taxas de crescimento. Isso significa que a dívida não parará de engordar, de aumentar e ser cada vez mais insustentável. É preciso uma forte política de investimento. É preciso reestruturar a dívida, porque já se sabe que é insustentável. Aliás, o FMI já o disse várias vezes, não é o FMI uma instituição perigosa de esquerda, já o disse várias vezes que é preciso reestruturar. E, portanto, é preciso reestruturar para pôr um bocadinho o fardo da crise nas costas de quem a provocou e não sempre nas costas dos mesmos. E é isso que está aqui verdadeiramente em causa. Quando o António Costa
Para concluir, Marisa. Para concluir, quando António Costa não percebia o que era a diferença de há uma semana e esta semana e porque é que o governo grego poderia estar disponível agora a aceitar algumas medidas de austeridade, é porque antes do referendo e agora a diferença é que foi colocada em cima da mesa a reestruturação da dívida grega e um forte pacote de investimentos de 35 mil milhões de euros. Eu não faço ideia se vai haver acordo ou não, mas faz toda a diferença se houver uma luz ao fundo do túnel relativamente à reestruturação da dívida, porque essa é a parte essencial, estrutural e em relação à qual nenhuma economia pode crescer se não resolver, nem a grega nem a portuguesa, e em relação ao programa de investimentos também. E não deixa de ser interessante usar-se como exemplo o ex-primeiro-ministro belga, Guy Verhofstadt, que tenta dar lições a um governo que procura negociar há 6 meses, quando faz parte de um país que teve 1 ano e meio sem conseguir sequer formar governo e sendo ele o principal candidato às privatizações da Troika em Atenas, no âmbito da Sofina. Portanto, sobre moral e sobre responsabilidade está tudo falado relativamente a Guy Verhofstadt. Mas o que eu quero dizer para concluir mesmo para concluir, é que na verdade era o programa e o primeiro-ministro disse-o com todas as letras e não as metas.